Está alegre, porque Jesus é bom. Estamos alegres porque o Senhor está na casa. Glorificamos o Senhor porque em tudo Ele tem mostrado bondade em nossas vidas. Amém? Amém. A voz aqui está um pouco rouca. Tenta acompanhar a bênção ali para cantar ali. Ó, vozeirão, viu? Né? Para acompanhar a pastora para cantar ali tem que ter fôlego, né? Jesus é bom. Amém? Deus é fiel. Glorifico a Deus pela presença de todos vocês. E peço agora em nome de Jesus que possamos meditar no que Deus colocar no nosso coração, para que possamos em nome de Jesus glorificar o nome do Senhor essa noite. Amém? Amém. Deus me deu uma palavra extremamente conhecida. Geralmente essa palavra é pregada em cultos ao ar livre, mas eu senti no meu coração de pregar hoje. E eu sei que Deus tem um porquê, tem um endereço certo. Amém? Amém. Lucas, livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. O tema da leitura, a parábola do filho pródigo. Louvado seja Deus. A parábola do filho pródigo. Amém? Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham através do YouTube, através do Facebook, em nome de Cristo Jesus. Se possível, pegue o exemplar bíblico e acompanhe a meditação da palavra. Deus é bom. Essa palavra pode mudar a sua vida. Ela é viva e tem poder. Amém? Amém. Lucas, capítulo 15, doutor Lucas, Novo Testamento, capítulo 15. A leitura é a partir do versículo 11, para a glória de Deus. Amém? Amém. Ô, glória, todo mundo afiadinho na palavra aí, ó. Ei, Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo de campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço. Lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi-se achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saiu, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido
e foi-se achado. Amém? Amém. Louvado seja Deus, glorificado seja teu nome. Podemos assentar. Oh, Deus poderoso. Irmãos, nós temos aqui uma mensagem Aleluia. extremamente atual. Nós temos aqui uma mensagem muito profunda, né? Muito forte. E eu quero tentar meditar. Eu quero entrar no contexto primeiro que o capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas é uma narrativa de 3 histórias. A primeira das histórias era um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Eita, Deus. A segunda história, ou a segunda parábola, era uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E a terceira história é a leitura oficial. Um pai que tinha 2 filhos e perdeu um. Meu Deus. Pastor, mas por que das 3 parábolas o senhor escolheu a última do filho pródigo? Porque a primeira história fala que o pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, perdeu-se do caminho. Ela realmente se perdeu, não sabia onde estava, ela não tinha como voltar. Então o pastor foi e resgatou, foi buscá-la, foi encontrá-la. Ela não é que ela se perdeu porque quis, ela perdeu o caminho de voltar. E ela ficou perdida, então ela não teria condições de voltar. Então o pastor foi e a resgatou. A segunda história é uma mulher, dona de casa, que tinha 10 dracmas, 10 moedas de extremo valor, e perdeu uma. E ela começa a varrer e diligentemente começa a procurar. E nós entendemos que essa moeda, essa dracma, é um objeto inanimado. Ela não tem autossuficiência para se mostrar para a dona. Então a dona teve que tinha que se dedicar para encontrar aquela moeda. Mas o filho pródigo não. Dos 3, o filho pródigo era o único que saiu de casa porque quis e também sabia o caminho de voltar. Não era que nem a ovelha que se perdeu e não sabia como voltava. Ele tinha consciência do que fez. Não era uma moeda, um objeto inanimado que não tem consciência. É, meu pai. E nós vemos que das 3 parábolas, o pastor foi buscar a ovelha. A mulher diligentemente procurou a moeda. Mas o pai daquele filho pródigo não saiu para procurar o filho. Ele não saiu para buscar o filho. Então nós temos o contexto desse filho. Era um homem, pai de família, fazendeiro, que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos homens, no mínimo, era um orgulho da vida daquele homem. Aquele pai de família tinha prazer na sua fazenda, tinha prazer na sua casa. Mas nós contamos aqui a interpretação da mente do filho pródigo, o filho mais novo. Deus Todo-Poderoso. Nós podemos dividir a vida desse filho pródigo em 4 estágios. Primeiro estágio, ele era feliz na casa do pai inconscientemente. Não sabia que ele era feliz. O segundo estágio, ele foi feliz inconscientemente na terra longínqua, gastando dinheiro e se envolvendo com o mundo, achando que aquela felicidade supria. Terceiro estágio, ele foi triste, chegou ao fundo do poço, no meio do chiqueiro de porcos, e ele era triste conscientemente. Ali não houve desculpa. Ele sabia que estava no fundo do poço. Ele sabia que apacentar porcos para judeus era uma das piores profissões que existia. E a quarta fase, ele voltou para a casa do pai. Na quarta fase, realmente ele descobriu que era feliz conscientemente na casa do pai. Aleluia. Vamos tentar meditar nessas 4 fases. Glória a Deus. Vamos tentar entender o que nos traz a pensar, nos traz a refletir. Primeiro contexto, nós sabemos que aquele menino, aquele filho mais novo, ele tinha tudo na casa do pai e não reconhecia. Ele era feliz na casa do pai, mas a visão e os pensamentos dele estavam em outro ambiente. Ele não era um homem pobre, ele era um homem rico. O pai tinha condições, ele não faltava nada. Ele era feliz, mas queria mais. E na verdade, não é que ele queria por ganância, ele queria liberdade para realizar os seus próprios desejos, satisfação da sua própria carne. Talvez o projeto dele era
vou pegar o que tenho direito e vou sair desse ambiente, vou sair dessa rotina, vou sair debaixo da proteção do meu pai. Vou mostrar para ele que eu tenho capacitação, vou mostrar para ele que eu consigo mais. Eu vou mostrar para ele que eu sou mais inteligente, que eu sou mais sábio, que eu sou mais capacitado. E o meu projeto é que com a metade da fazenda do que eu estou herdando, eu consiga ser muito mais próspero. E um dia volte e mostre para o meu pai que eu sou maior e melhor. Os projetos seriam esses. Mas entenda, existem algumas ações que não tem como nós não enfatizarmos. Primeiro, ninguém merece herança de pai vivo. Herança é dada quando o pai morre. Então nós podemos analisar ou entender que aquele filho não tinha mais consideração com o pai, não respeitava mais, não tinha mais amor ao pai, não tinha mais dedicação, compromisso de estar com o pai. Então nós possamos fazer uma simulação que essa fazenda, que a casa do pai, que esse pai de família representa o próprio Deus. Por que não? Podemos fazer essa simulação. Podemos entender que a história, espiritualmente, a casa do Pai é a igreja. A casa do Pai é onde o Senhor estabeleceu a sua glória, a sua presença, o teu poder, a tua palavra, a transformação de vida, a libertação, a mudança do caráter. Aquele filho tinha tudo dentro da casa do Pai. Mas o prazer dele era estar na casa do Pai, mas olhando para o que o mundo oferece. Nós vemos que às vezes que algumas pessoas que estão dentro da igreja, que estão dentro do ministério, que têm compromisso com a igreja, que estão vivendo, têm muitas das vezes autorização, ou têm muitas das vezes liderança, ou têm muitas das vezes o respeito hierárquico dentro do ministério. Mas o teu coração está longe. Com os lábios glorificam o Senhor, mas os teus pensamentos e sentimentos estão afastados do Senhor. Infelizmente isso está acontecendo nos dias atuais. E isso também não é novidade, porque a igreja primitiva, nós vimos que algumas pessoas viviam também com o compromisso exposto aos homens, mas os sentimentos estavam afastados do próprio Deus. Houve aí uma ação de desonra ao pai. Ele desistiu de estar na casa do pai. Quantas pessoas a gente conhece que está se afastando? Quantas pessoas a gente conhece que se enfraqueceu de tal modo porque se envolveu com o que o mundo oferece de prazeres? Parece que o mundo é mais colorido, não parece? Quando você sai do ministério, daquela rotina, daquela vida de busca de santidade, lutando contra o pecado, parece que quando você sai, é que nem um casamento que se separa. Os dois lados do casamento, tanto o marido como a mulher, quer abraçar o mundo com as pernas. Quer fazer tudo o que não fazia pelo tempo que ficou casado. Não é mais ou menos assim? Então, nós vemos que a sedução do mundo está, infelizmente, nos olhos de muitos dentro da igreja. A sedução, os prazeres, o que o mundo mostra de bonito, parece que seduz. E parece que acaba envolvendo e conduzindo as pessoas ao pecado, ao erro. E quando o homem vive com ações de pecado dentro do teu coração, ele não precisa expressar para fora, para os outros, mas o pecado já o consumiu por dentro. A vida daquele rapaz realmente foi uma vida dissoluta, de irresponsabilidade. A vida daquele rapaz foi uma vida de mal a pior. Mas pastor, ele pegou uma grande quantidade de dinheiro. Eu não sei como o pai fez, eu não sei como o pai de família fez para dividir aquela terra. Eu não sei como ele fez para dar o dinheiro, o valor da fazenda para aquele filho. Porque a Bíblia fala no versículo 12, que o pai de família repartiu por eles a fazenda. Podemos entender que ele pode ter repartido as terras e vendido uma parte das terras. Pegado o dinheiro que ele vendeu e colocou na mão do filho mais novo. O filho não merecia. O pai não merecia passar por aquela dor, por aquela frustração, por aquela decepção. Mas infelizmente Deus está dando dons às pessoas, está investindo graça nas pessoas, está perdoando o pecado de pessoas, está acolhendo como um filho na casa do Pai. E quando a pessoa se estabiliza, vive que nem o povo de Israel no passado, quando tudo ia bem, que não havia guerra, batalha, que havia prosperidade, deleite. Pouco tempo depois o povo de Israel voltava a ser outros deuses, ia cultuar e adorar a outros deuses.
E parece que essa é a natureza do homem. Parece que o pecado ele tem uma certa importância. É por isso que a Bíblia fala que nós temos uma batalha interna. E essa batalha, ela não vai se frustrar e não vai se acabar. Você não vai mortificar. Você tem que vencer. A Bíblia fala sobre a batalha do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Um se opõe contra o outro. Aquele rapaz perdeu a batalha. O espírito foi enfraquecido, o espírito não foi alimentado, não houve mais honra ao pai, não houve mais respeito ao pai, não houve mais amor ao pai. E nisso a presença do pai perdeu valor àquele filho. Então o espírito perdeu aquela batalha, a carne ganhou. Ele pega o dinheiro, poucos dias depois sai de casa com o que tem. Ele era feliz e não sabia. Estava na casa do pai, comia, bebia, tinha amor, tinha compreensão, tinha veste, tinha respeito dos funcionários, tinha compreensão dos pais. Ele era feliz, inconscientemente ele não sabia. Mas achou que o dinheiro era o tópico de importância, achou que o dinheiro era a raiz de vitória na vida dele, e não foi, foi uma raiz de destruição. Nós vemos que, infelizmente, muitos que estão na casa do Senhor hoje não estão pensando mais em se afastar para viver a avareza e o amor ao dinheiro. Nós sabemos que, infelizmente, esse desejo já dominou o coração de muitos que estão na casa do Pai. Eu ouvi uma entrevista no podcast hoje e fiquei muito entristecido. Um pastor presidente de um grande ministério. Pastor presidente de um dos maiores e mais conhecidos ministérios do Brasil. Pastor da Assembleia de Deus, pastor Eliseu. Um homem que quando prega nós sentimos uma graça, a presença de Deus de uma forma intensa. Pregando, aquele homem é maravilhoso. E hoje numa entrevista do podcast perguntaram para ele: pastor Eliseu, o senhor cobra para pregar? Cobra. Eu não vou para uma igreja sem estabelecer o que eu vou ganhar. Eu não saio para pregar em outro ministério se eu não combinar quanto eu vou pôr no meu bolso. Então nós vemos que o desejo desse filho pródigo já está dominando o desejo dos corações de muitos filhos que continuam na igreja. Aquele rapaz saiu avarento, desejoso, com os prazeres assíduos na carne. E a Bíblia fala que lá na terra longínqua, no mínimo arrumam muitos amigos, no mínimo arrumam muito suporte, no mínimo arrumam muita influência, no mínimo através do dinheiro foi rodeado de prazeres. O irmão dá um exemplo no término da leitura que ele gastou o dinheiro com meretrizes ou com prostitutas. Nós não entendemos como ele gastou, mas sabemos que o dinheiro não lhe trouxe recompensas. Mas sabemos que o dinheiro gerou pecado e afastou ele de Deus. E responda para mim: quantas vezes você vê um homem ou uma mulher que sai do ministério, que sai da igreja, que para de congregar, que para de orar, que para de meditar na palavra, ele está querendo viver os prazeres da carne, sai da casa do pai e vai para uma terra longínqua absorver tudo o que ela deseja para a sua satisfação pessoal? Quantas vezes você vê uma pessoa dessa feliz? Meu pai. A ilusão. O dinheiro traz uma ilusão. Os amigos do mundo, enquanto você tem dinheiro, lhe traz essa ilusão. Mas, consequentemente, uma hora o dinheiro acaba. O dinheiro acabando, vem as consequências. Meu Deus, é verdade. Essa parábola, quem contou não foi outro, foi Jesus. E essa parábola não aconteceu. É uma parábola, é uma história inventada por Jesus. Foi um conto que Jesus contou, inventado. Não existia esses dois filhos. Não tinha esse fazendeiro. Jesus contou para simular como está a vida espiritual do pai de família, do pastor da igreja, ou do Todo-Poderoso aos olhos dos seus filhos. Olha aí. Aquele rapaz só acarretou as consequências da desobediência. Meu Deus. Você já parou para pensar que as suas atitudes podem acarretar consequência pela desobediência? Verdade. Quantas vezes nós olhamos e falamos: ah, rapaz,
Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha acarretado aquilo. Conheci uma menina que cantava no nosso ministério há um tempo atrás. Foi pequenininha na igreja. Louvava, aquela criança que quando você cantava todo mundo queria compartilhar a alegria. A vozinha delicada, menininha. Cresceu, cantou na mocidade, cantou nos grupos, ficou muito tempo na igreja. Aos 15, 16 anos se afasta. E pouco tempo que se afastou, aquela menina pura, inocente, estava cheia de doença venérea. Doenças venéreas gravíssimas, que trouxe vergonha, tratamento sério, porque senão poderia acarretar mais, ou até morte através de doenças venéreas. Consequência dos prazeres carnais. Nós estamos dando um exemplo de doença venérea. E quando as consequências são piores? Como assim, pastor? O aprisionamento através do vício. Quantas pessoas saem da presença de Deus achando que não tem nada não, que tem o comando da sua vida, que tem o controle da sua vida, que sabe o que está fazendo, mas pela influência acaba se perdendo. E perdido já não consegue mais voltar. Tem consciência, sabe o endereço, mas a opressão maligna dentro do coração impede que ele volte. Meu Deus. A Bíblia fala que aquela terra, de repente, quando acaba o dinheiro, surge uma grande fome. Você acha que não é Deus quem traz mal? Foi lido hoje na leitura oficial. Sou eu, Deus, que faço bem e faço mal. Você acha que foi por acaso, foi uma coincidência que toda aquela terra surgiu uma grande escassez de alimento, uma grande escassez comercial, uma grande escassez social, a ponto da fome predominar? Você acha que foi por acaso? Não. Deus é quem fez o mal, a ponto daquele rapaz não ter mais refúgio, não ter mais suporte, não ter mais amigos que davam um tapinha nas costas. Porque enquanto você tem dinheiro e está por cima, muitas pessoas dizem que são seus amigos. Mas se você estiver necessitado, estiver no fundo do poço, com o coração entristecido, carente, as pessoas não olham mais para você. Não olham mais para você. A fome bateu. Ninguém lhe dava nada. É o que a leitura dizia. As pessoas viraram as costas. Ele foi pedir emprego. E o único local que ele conseguiu emprego foi cuidar de porcos no chiqueiro. Sabe que a minha sogra, na fazendinha dela, na rocinha dela, lá no interior de Minas Gerais, ela agora não tem mais, mas ela tinha, né? Um chiqueiro com porcos. E a gente acha bonito. Num clima de terra, de fazenda, num clima de campo, você vê aquela criação, é bonito. Mas você se dispor todos os dias a cuidar o cheiro, o odor e os cuidados com os porcos, realmente a pessoa tem que ter estômago. Não é a mesma coisa. Não é um trabalho qualquer. Mas além de não ser um trabalho fácil, também era desonrado aos judeus cuidar de porcos. Então entenda, aquele homem realmente ficou na pior. Mas sabe qual é o problema? O problema é que ele ficou na pior porque ele escolheu aqueles caminhos. E se aqueles caminhos estavam lhe afastando de Deus, Deus formulou uma situação. Deus é especialista em formular situações para nos trazer os caminhos do Senhor. Eu sempre costumo dizer isso. A situação parece que está boa e de repente seus prazeres vão acabando. Parece que todo o dinheiro que você conquista já não lhe traz mais satisfação. Parece que os restaurantes que você come chique, a comida não tem mais o mesmo sabor. Parece que os shoppings que você passeia para comprar as melhores roupas, parece que não tem mais a mesma beleza. Parece que os amigos que lhe causavam tanto prazer e orgulho de estar do lado, parece que já perdeu aquela vaidade, você sabe que está só por interesse. Então começa a surgir um vazio. Começa a surgir um vago dentro do peito e nada pode mudar isso a não ser a presença de Deus. Deus formula a situação, e a situação que Deus formula é colocar aquele homem no pó, cuidando de porcos. Sabe qual é o problema? Os porcos estavam no seu ambiente, eles estavam em seu lugar. Aquele homem, ele viu aqueles porcos se alimentando,
E a palavra diz que ele teve desejo de comer o que aqueles porcos comiam. Meu Deus, é bom. O problema é que nós não conseguimos entender e achamos que temos esse controle pessoal, mas não é. Você está no ambiente de porcos quando está afastado de Deus. E o ambiente de porcos te contamina e faz você querer viver e participar e comer do que eles comem. Meu Deus, é bom. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não nos deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Os porcos já eram porcos. Já viviam na lama. Já viviam no isqueiro. O que eles comiam já era parte da vida deles. Mas um homem escolhido por Deus, filho do Pai, um homem que vivia com abundância, um homem que tinha tudo na sua casa, teve que chegar no fundo do poço e desejou participar do que eles participavam, comer do que eles comiam. A influência das más amizades conduz o homem à ruína, é a querer participar do que eles participam. Quantas vezes a mãe ora, quantas vezes o pai ora, quantas vezes auxiliam, filho, filha, não anda com tal pessoa, porque aquilo ali é âncora, vai te jogar para baixo. Sai da roda daqueles amigos, porque a conduta deles não é uma conduta aprovada por Deus, o que eles fazem não é aceitável perante a sociedade. E geralmente a rebeldia faz o seguinte: eu sei o que faço. Esse não é tudo o que você está falando, não. Não tem nada eu andar com eles. Eu sei, eu tenho o comando da minha vida. Pouco tempo depois, você vê que eles estão praticando o mesmo. O filho que você instruiu, que amou e cuidou, zelou a vida inteira, está vivendo como porcos. Praticando o que eles praticam. Vivenciando o que eles vivem. Aprisionados em chiqueiros, como eles estão. Chiqueiro não é aberto. Chiqueiro é fechado. Aquela lama, aquele cheiro, aquele odor, o que eles comem, o que eles vivem naquele padrão horrível ali, é num ambiente fechado. E é isso que o diabo quer fazer: matar, roubar e destruir. Entenda, às vezes Deus, Ele permite que você chegue a viver em isqueiros, formulando situações de necessidade extrema. Porque lá no isqueiro você pode reconhecer. Não precisa de um profeta, não precisa de uma missionária, um evangelista, um pastor de grande nome ir lá meter o dedo na tua cara e te repreender, e te afrontar, e te acusar. Não precisa nada disso. Porque às vezes isso pode causar rebelião, pode causar rebeldia, pode causar uma situação de atrito pior. O que precisa muitas das vezes é realmente a pessoa padecer a necessidade, viver a solidão, reconhecer que era mais precioso do que hoje ele se vê precioso. O pai o honrava, o pai o amava, ele tinha suporte na sua casa, mas naquele estágio da vida dele, ele já não reconhecia mais o que era o amor. Já não sabia mais o que era ser amado e querido. Verdade, meu Deus. Então, aquela situação fez ele cair em si. Fez ele refletir e falar: mas espera aí. Os trabalhadores do meu pai têm o que comer em abundância na mesa. Eu era feliz e não sabia. O dinheiro do meu pai me trouxe uma felicidade ilusória. Eu achava que era feliz e não era. Agora eu estou aqui no fundo do poço e reconheço que estou triste, infeliz, com consciência. Meu Deus. Eu vou mudar essa história. Eu não quero terminar minha vida aqui. Aleluia. Eu não posso morrer aqui. Oh, Deus poderoso. Eu tenho que sair dessa prisão. Eu não posso viver aprisionada nesse chiqueiro, nesses porcos. Eu não posso comer o que eles comem. Eu não posso viver como eles vivem. Houve uma consciência, uma auto-reflexão. Glória a Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque muitos que nos ouvem, que nos acompanham, que estão vivendo uma vida destruída, podem entender e fazer uma auto-reflexão e saber que a casa do Pai realmente pode ainda te servir como um grande afeto, como transformação de vida, como uma grande ação de amor. Aleluia. Sabe que
que às vezes nós olhamos as pregações que fazemos na frente de um celular, numa igreja pequena, num bairro simples, com poucos membros, e às vezes nós achamos que não tem eficácia. Pois bem, eu estou tratando de uma família que é um lar com pessoas de classe média alta, que não suportam um ao outro, que é um lar que não tem amor, que é um lar cheio de vinganças, cheio de pensamentos malignos, que é um lar onde ninguém sabe o que é ter paz. E sabe o que é? Eu vejo isso, o afastamento de uma vida íntegra com Deus, longe da casa do Pai. Mas pastor, eles são crentes? São, mas estão longe do Senhor, mesmo na igreja. Meu Deus. E eu tenho auxiliado, e eu tenho orado, e eu tenho respondido questões, eu tenho passado um tempo no celular ajudando, Meu Pai. mandando trechos bíblicos e orando para que o Senhor alcance, para que o coração seja transformado, para que haja mudança nas suas condutas, para que reconheça, para que faça uma análise em si e fala: eu preciso voltar para a casa do Pai. Aleluia, meu Eu Deus. preciso ter um encontro com o meu Pai. Mas eu preciso reconhecer. Eu preciso realmente reconhecer os meus pecados. Eu preciso me arrepender do que fiz Aleluia. em direção à casa do Pai. Ele, com o coração focado em se render, em se humilhar. Talvez ele pensava que o pai olharia para ele e disse: lá vem um ingrato, torrou tudo. Com qual meretriz você gastou dinheiro? Em qual ambiente você torrou dinheiro? Cadê os seus amigos que diziam que eram amigos? Aonde você está vivendo? Por que está andando maltrapilho desse jeito? Cadê a felicidade do dinheiro no bolso que eu não consigo enxergar no seu rosto? Aonde está a paz que você tinha dentro da casa do Pai? O pai tinha todo o direito de lhe apontar. Mas a Bíblia fala que aquele pai, de longe vendo o filho chegar, correu. Sabe que alguns protocolos perante os judeus foram todos quebrados. O filho mais novo não poderia falar com o filho mais velho, com o pai, se o filho mais velho não estivesse presente. O pai, quando era ancião, ele não podia correr. Era uma desonra ao encontro do filho. Sabe que alguns protocolos foram quebrados porque Jesus veio para mostrar que os protocolos litúrgicos religiosos podem matar uma alma. Ele veio mostrar misericórdia. Ele veio mostrar perdão. Se você olha para si e se julga incapaz de não estar mais na presença de Deus porque não merece, é mentira de Satanás. Você é amado por Deus. Você é amado por Cristo Jesus. Ele na cruz do Calvário mostrou em ações o quanto te ama. E não é pelos teus méritos, não é por tuas falas, não é pela tua eloquência, não é pela tua formação, não é porque pelas suas obras, é porque Ele te ama por misericórdia e te amou mesmo antes de você o conhecer. Aleluia. Aleluia, Jesus. O amor do Pai foi deflagrado quando Ele agarra o filho, enche o filho de beijo, enche o filho de abraços. E o filho se declara: pai, pequei. Pequei contra os céus, pequei contra a terra. Eu só quero trabalhar como um dos seus trabalhadores. Me toma na tua fazenda só para me trabalhar para o Senhor. O que eles ganham eu quero ganhar, só isso. Não quero nem o reconhecimento de filho. Porque o diabo tira a identidade da pessoa lá fora. Às vezes nós queremos se mostrar fazendo propaganda do que somos, enquanto temos apoio visual. Mas ninguém quer saber dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. E pior, existe um dia do acerto de contas. Se viver nesse padrão de vida até o momento da morte, o arrebatamento da igreja, o pior é a condenação eterna. Meu Deus, é verdade. Chega de tantas consequências pelo pecado. Chega de lutar contra o Espírito Santo e fortalecer a carne. Chega. Aleluia, meu Deus. Chega de colocar no coração a avareza do dinheiro. Chega de pensar que você só vai ser feliz se as pessoas te aprovarem. Chega. Meu Deus. Nós temos um pai. Esse pai é verdadeiro. Ele me amou, ele te amou.
Ele nos resgatou, nos perdoou, chamou os seus servos e falou assim: corre, pega o melhor vestido, põe nele um anel no dedo de autoridade de filho, bota sandálias nos pés e mata aquele bezerro cevado. Vamos festejar, vamos comemorar. Quando nós vemos o ato do Pai falar, vamos festejar, vamos fazer uma comemoração, é o que Cristo nos fala lá em Mateus 10:32. Que todo aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante os anjos que estão nos céus. Eu imagino que nos céus uma grande festa surge quando aquele que está enfraquecido, desviado, aquele que já não consegue mais orar, aquele que está vivendo afastado do ministério, aquele que já sabe que perdeu a aliança com Deus, mas reconhece o seu pecado, reconhece as suas fragilidades, reconhece a sua necessidade de Deus e sabe que precisa do Senhor para ser feliz, para ter paz. Volta aos caminhos e o aceita. Senhor, me recebe de novo na tua casa. Pai, eu quero de novo a tua presença na minha vida. Espírito Santo, volta a ser meu amigo. Olha, Senhor, me fortifica, porque eu quero manter relacionamento com o Senhor em oração. Eu sei que o teu amor não mudou, eu sei que as tuas promessas em minha vida não mudaram, então me aceita de novo como filho. Me aceita de novo, eu quero ter uma nova vida com o Senhor, me dá uma nova oportunidade. Às vezes as orações são simples para a reconciliação, e Deus já tem um projeto muito além do que pensamos. Ele está além do que pedimos, Ele está além do que pensamos. O projeto do Senhor é grandíssimo em nossas vidas, e não só aqui na terra, mas é um projeto eterno nos céus. Glória a Deus. Festejaram, comeram, beberam, mas o filho mais velho chega em casa. Que festa é essa? Eita, papai. Que bagunça é essa? O que está acontecendo? E um dos servos fala: o teu irmão voltou. Está feliz lá. O teu pai ficou tão alegre porque ele voltou são e salvo e fez essa festa. Está todo mundo comendo e bebendo. Aleluia. Eu não vou entrar. Meu Deus. O pai volta, vai lá fora e diz: filho, o que está acontecendo? Não, te servi a vida inteira. Nunca desobedeci às suas ordens. Trabalhei o tempo todo e nunca me deu nem um cabritinho para me comer com os meus amigos. Agora vem esse teu filho aí, que gastou dinheiro com prostitutas lá fora, e o senhor faz um grande banquete. Que desonra é essa? Meu Deus. No mínimo o pensamento, o sentimento dele era um pensamento e um sentimento invejoso, destrutivo. Meu pai. Entenda, há situações de nossa vida que nós precisamos reconhecer que temos tudo na casa do Pai. Aleluia. Às vezes nós temos que reconhecer que temos tudo na presença de Deus. O filho mais velho teve inveja do mais novo, mas não sabia que no começo da história o pai já tinha repartido a fazenda para 2. Ele não repartiu para 3, ele era vivo. Ele podia falar assim: você quer a sua parte? Eu estou vivo, então vou repartir a fazenda em 3. Eu vou dar 1/3 para você, eu vou pegar 1/3 para mim, vou dar 1/3 para o teu irmão. Não, a Bíblia fala que ele repartiu a fazenda nos 2 filhos. Ele não olhou para si. Aleluia. O filho não entendeu que ele tinha tudo para ser feliz ao lado do pai. Filho, você não precisa de um cabrito. Todo esse rebanho aqui é teu. Aleluia. Pode matar um bezerro cevado, pode matar um cabrito, pode matar um boi, pode chamar os seus amigos, faça festa. O que tem, tudo que tem aqui é teu. Você sempre esteve do meu lado. Aleluia. Aos que estão dentro da casa, aos que estão nos ministérios, abraça a ideia que Jesus te ama, abraça a ideia que a graça do Senhor é sobre a sua vida, abraça a ideia que o Espírito Santo intercede por você, abraça a ideia que Ele pode te prosperar em todos os setores da sua vida, espiritual, sentimental, familiar, profissional, financeiro. Abraça a ideia que Ele continua sendo o seu Pai, que você não está só, abandonado, que não importa a vida do teu irmão, pelo contrário, ame Ele. Aleluia. A Bíblia nos fala para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É verdade. Talvez quando o pai estava choroso, com o coração aborrecido pela saída do filho, o filho mais velho não consolou o pai. Meu Deus. E na hora da alegria que era para ele se alegrar, também não quis se alegrar. Não reconhece a felicidade que está dentro da casa. Oh, Jesus. Não reconhece a felicidade que tem ao seu alcance. O amor de Deus é infinito.
A Bíblia fala que a misericórdia de Deus se multiplica a cada amanhecer. Entenda. Se não for a graça de Deus em mim e a sua vida, aonde nós estaríamos? É, meu Pai. Aonde nós estaríamos? Não temos honra e mérito, atitudes para merecer nada, se não for por Jesus Cristo em nossas vidas. O mesmo valor que tem o Douglas, tem eu. O mesmo valor que tem a Raíssa, tem eu. O mesmo valor que tem a Dalvinha, tem eu. Que tem a pastora Jacira, tem eu. Que tem essas crianças, tem eu. Eu não sou maior ou melhor que ninguém. Aquele filho podia entender as palavras do pai. O meu irmão estava morto e reviveu. Glória a Deus. Perdido e foi achado. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos entender que o valor da casa do Pai é um valor eterno. É verdade. Não importa o que o mundo te ofereça. É enganosa essa propaganda. Verdade. É enganosa. Relacionamento não vai te trazer felicidade. Não importa o que os seus amigos e o que a mídia fala. Essa paz só é preenchida por Deus. Essa felicidade só vem através da presença de Deus. Aleluia. Os vícios não vão lhe trazer paz. É verdade. O álcool não vai te trazer felicidade. As drogas não vão te trazer felicidade. A rodinha de amigo não vai te trazer felicidade. A comunidade no Facebook, os amigos do WhatsApp, ninguém pode te trazer felicidade. No trabalho, o dinheiro, a recompensa, tudo que o mundo oferece é mentira. Verdade. É vaidade. Aleluia. Quer um exemplo? Já estou encerrando. Salomão, um dos homens mais ricos, rei sobre o povo de Israel, o reinado mais próspero, o homem mais sábio, o próprio Deus lhe deu essa sabedoria, riqueza, glória e honra. Conquistou muito, trabalhou toda a sua vida no reinado, fez o reinado de Israel crescer, o palácio e todo o luxo que aquele homem vivia. No meio de tanta glória, tantos benefícios da parte de Deus, se afastou dos caminhos e foi idolatrar a outros deuses. Meu Deus. Se deixou levar pela corrupção da carne. Teve mais de 1000 mulheres. Meu Deus. Que harém é esse? 1000 mulheres. Que prazer carnal insaciável é esse? 1000 mulheres. Achando que tinha domínio. Não, eu tenho um harém enorme de mulheres e eu é que mando. Não. Pouco tempo foi corrompido. Foi cultuar a outros deuses na periferia. Perdeu a comunhão com Deus. Olha aí. Mas nós sabemos que no fim da sua história ele se reconciliou com Deus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12 fala o fim do contexto da vida dele. Ele fala assim: o resumo da minha vida, o resumo da minha história, resume-se em temer a Deus e guardar os teus mandamentos. Aleluia. Porque esse é o dever de todo homem. Olha aí. Ele abriu mão da riqueza, da glória, do poder, da fama, dos prazeres e reconheceu que se não for o temor e a obediência aos mandamentos do Senhor, de nada serve o homem. É verdade, meu Deus. Então eu convido você essa noite a reconhecer a sua necessidade de Deus. Eu convido você essa noite a formar uma aliança novamente com o Senhor. Aleluia. Eu convido você essa noite a não sair daqui da mesma forma que entrou. A levar em consideração a autoanálise da onde você está vivendo. Aonde você está vivendo? Afastado da casa do Pai? Com prazeres, paz e felicidade? Ou num chiqueiro em meio a povos? Desejando comer o que eles comem, praticar o que eles praticam, aprisionado nos vícios que a carne nos oferece. Meu Pai. Hoje você tem o prazer de fazer essa autoanálise e voltar à casa do Senhor, e voltar à presença de Deus, e voltar para a igreja, e voltar para a vida ministerial, e voltar a ter oração como base de vida. Glória a Deus. Jesus te ama. O recebimento do Pai não vai mudar. Ele vai correr ao teu encontro. Ele vai te abraçar muito, te beijar muito. Aleluia, meu Deus. Ele vai mudar as suas vestes. Vai colocar vestes limpas. Aleluia. Vai botar sandálias nos pés. Glória a Deus. Vai botar anel de honra no dedo, de autoridade no dedo. Aleluia. E Ele quer festejar a salvação, a aliança com você. Glória a Que essa Deus. palavra possa servir
como transformação de caráter para a sua vida. Eu profetizo fé Glória a e ação sobre essa fé, Aleluia. para que Cristo Jesus seja o teu escudo e fortaleza em todos os tempos, Glória a em Deus. nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado Glória a seja Deus. Deus.